Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar-vos do Porto. Eita, chibata. Let go, we can make it. Ai, desgraça! Ai, 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 que dor infeliz! Chibata! Hoje vou-vos falar do Porto. Hoje vou-vos falar do Porto. Olê, 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 olê. Não tem nada a ver com isto. Tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Porto. Porto é um jogo muito bom, criado por Orlando Sá, desenhado por Luís Lima e publicado pela Mebo Games. Este é um jogo muito bom, quer para quem se está a iniciar nos jogos de tabuleiro, quer para quem já tem alguma experiência. O jogo pode ser jogado entre 1 a 4 jogadores, porque tem um modo solo, embora eu não seja muito adepto deste tipo de modalidade. Com idade mínima aconselhada de 8 anos, cada jogo dura cerca de 30 a 45 minutos e tem um peso de 1.82. Portanto, muito leve, muito fácil, muito simples, muito divertido. Vamos então dar uma olhada dentro do Porto. Este é o tabuleiro do jogo. Está muito bonito, tem uma arte fantástica. Está muito bem representativo do que é a cidade do Porto. Temos desde logo o Estádio do Dragão, temos a Fábrica de Azulejos, a Universidade, a Casa da Música, temos o São João, temos também as Francesinhas, as Caves do Vinho do Porto, entre outros, e portanto está mesmo muito bom. No tabuleiro temos espaço para os telhados dos prédios, para as cartas de contratos públicos, para os prédios, temos também aqui espaço para as cartas de construção, e temos aqui a régua de pontuação, mas já vou falar como se faz o setup. Das componentes, vou-vos falar primeiro dos prédios. São peças que significam um andar cada uma. Existem dois tipos diferentes. Os rés do chão, que têm uma porta e duas janelas, e os outros andares, que têm apenas 3 janelas. Existem 3 rés do chão para cada cor, o que significa que teremos apenas, no máximo, 3 edifícios de cada cor construídos aqui nestas zonas. Existem 5 cores diferentes, portanto, para cada um dos prédios. Se forem daltónicos, não se preocupem, cada cor tem o seu símbolo diferente. Ou seja, por exemplo, esta tem vasos e todas as peças desta cor têm vasos. Todas as peças desta cor têm roupa estendida e assim sucessivamente. Depois temos os números de porta e os telhados. Os números de porta são apenas umas peças que têm números, de 1 a 4, e estes números servirão também como pontuação. Os telhados são apenas uma peça que simboliza o telhado e que finalizará o prédio. Depois temos cartas de contratos privados. Estas são cartas que os jogadores terão com eles desde o início da jogada e que lhes permitirá fazer pontuações no final do jogo, consoante tiverem ou não concluído estes objetivos. Temos também as cartas de contratos públicos, que é a mesma coisa que as cartas de contrato privado, no entanto elas vão estar ao longo do jogo visíveis a todos os jogadores. Qualquer um pode concorrer a estes contratos e ganhar os contratos em competição com outros jogadores e servem igualmente para ganhar pontos. Estas cartas vão também servir de desempate no fim do jogo, caso os primeiros classificados estejam empatados. Temos também cartas de construção. Estas cartas têm o mesmo símbolo que os andares dos prédios e estão numeradas de 1 a 3. Estas são as cartas que os jogadores vão usar para construir edifícios. Depois temos 4 marcadores de pontuação, um para cada jogador, e também estas chapas para cada um deles, que significam pontuação extra. Ou seja, se um jogador ultrapassar 50 pontos, colocará a sua chapa aqui e começará com o seu marcador desde o início. Se a mesma coisa se repetir, basta virar isto e terá mais 100 pontos. No jogo vem também uma torre dos clérigos, que se pode montar desta forma, portanto são 2 peças aqui, e esta torre marca apenas o primeiro jogador. É apenas isso que ela faz no jogo, não tem qualquer outra utilidade. No entanto, no fim do jogo vamos precisar de saber novamente quem foi o primeiro jogador e nem sempre os jogadores se irão lembrar disso. Estas cartas vêm com as cores de cada jogador, vêm em várias línguas também.
e elas são pequenas cábulas que nos vão indicar quais as ações que o jogador pode ter num turno e também qual a pontuação que ele vai obter consoante a ação que escolher. Sendo um jogo simples, com regras básicas e a mesma pontuação é fácil de entender, não me parece que isto seja útil. De resto, eu e as pessoas com quem já joguei nunca usamos estas cartas, mas de qualquer das formas, se vocês quiserem, têm sempre esta pequena cábula que pode ajudar ao longo do jogo. O jogo traz 4 livros de regras. O que eles têm de diferente é apenas o idioma, um espanhol, alemão, inglês e português. No entanto, estes livros têm na última página uma cábula dos contratos públicos e privados, tudo o que esse contrato significa e o que é que o jogador tem que fazer para obter esse contrato. E digo isto porque não me vou alongar muito no meu vídeo acerca disto, mas sabem que toda a informação estará aqui. Já conhecendo os componentes, vamos então fazer o setup. Vamos começar por colocar os marcadores dos jogadores aqui, como se fosse no lugar 0. Os telhados, vamos colocar um em cada espaço destes. E deixamos a pilha dos que restam aqui. Esta é uma construção que eu estou a fazer para 4 jogadores. No entanto, se formos só 3, este será o telhado que dita o fim do jogo, ou seja, a pilha ficará aqui. A mesma coisa se formos 2 jogadores, a pilha ficará neste lugar. Depois temos os contratos públicos e depois de baralhadas as cartas, colocamos um em cada espaço. Uma vez mais, lembro que o tabuleiro tem espaço suficiente para nós deixarmos todos os componentes que não vamos utilizar aqui. No entanto, as regras sugerem que deixemos o baralho fora. Eu costumo deixá-lo aqui simplesmente porque é um baralho onde vamos estar constantemente a aceder. Depois colocaremos então os números de porta de forma aleatória pelos prédios aqui marcados. A mesma coisa, se formos 2 jogadores, terminamos aqui. Se formos 3, terminamos aqui. E se formos 4, então completamos os edifícios todos. E a mesma coisa se repete para o outro lado do tabuleiro. Depois vamos colocar então as cartas de construção, baralhando o baralho e colocá-las aqui. Aqui vamos colocar o baralho virado para baixo e este espaço servirá para as cartas que vamos descartando ao longo do jogo. O baralho dos contratos privados é baralhado também. Distribuímos 5 cartas para cada jogador. Apenas esse jogador terá acesso a vê-las e dessas 5 ele escolhe 3 para ficarem na mão. Descarta as outras 2 e apenas estas 3 de cada jogador estarão em jogo. O resto do baralho pode ser tirado fora, pois não entrará em jogo. O setup é isto e com isto feito estamos prontos para começar a jogar. Para começarmos a jogar, o essencial é definirmos o primeiro jogador e as regras dizem que isso é feito aleatoriamente, mas não especifica como. O que eu costumo fazer é deste baralho tirar uma carta para cada jogador e verificar o seu número. O jogador que tiver o número mais alto será o primeiro jogador e em caso de empate repetimos o processo. Definido o primeiro jogador, importa referir quais são as ações que o jogador pode ter no seu turno. Na sua jogada, o jogador tem 2 opções. A primeira é tirar cartas das que estão à vista e pode tirar tantas quanto quiser, desde que a sua soma não ultrapasse 3. Então, por exemplo, aqui ele pode tirar estas 2, que somam 3, pode tirar estas 3 ou pode tirar apenas esta. O jogador pode tirar qualquer combinação de cartas cuja soma seja inferior a 3, mas estrategicamente não me parece que isso seja muito útil. As cartas que o jogador tirar são imediatamente repostas do baralho e a jogada passa ao jogador seguinte. A outra opção que o jogador tem é construir andares. Para construir, o jogador tem que apresentar cartas de construção que já tenha tido na mão. Sendo que não existe limite de cartas na mão, o jogador pode fazer isto quando bem entender.
Se decidir construir, o jogador tem que apresentar duas cartas, sempre duas, uma que simboliza a cor ou o padrão do andar que ele quer construir e a outra que simboliza o número de andares que ele vai construir. Então, por exemplo, nesta combinação, o jogador pode construir 2 andares azuis ou 3 andares verdes. E pode fazê-lo em qualquer sítio, desde que o andar esteja desocupado ou com a mesma cor. O que significa que não pode haver prédios com mais que uma cor. Estas regras são baseadas nos prédios típicos do Porto e estão muito bem conseguidas em termos de jogo. Da mesma forma que um prédio tem que ter apenas uma cor, não pode haver prédios da mesma cor adjacentes. Então, por exemplo, se nesta combinação o jogador decidiu colocar aqui 2 prédios azuis, nenhum prédio azul pode ser construído aqui nem aqui. Os telhados são construídos pelo jogador que constrói o último andar e de forma automática. Ou seja, se um jogador estiver a construir o seu prédio e construir este andar, automaticamente ele vai colocar logo o telhado. E vamos assumir que o jogador quis mesmo fazer esta construção e vai pontuar. Como é que se faz a pontuação? O jogador pontua 1 ponto por cada andar que constrói, portanto, neste caso seriam 2 pontos, mais os pontos dos números de porta. Este número de porta vai passar para um telhado e o jogador pode escolher qualquer telhado que esteja desocupado, ou seja, qualquer telhado que não tenha já um número de porta ou um telhado. Vamos dizer que ele vai colocar este aqui. No entanto, este ponto, além de contar para o jogador que constrói o resto do chão, vai contar depois para o jogador que colocar este telhado. Este jogador já tem então 3 pontos e vai pontuar mais 1 ponto por cada andar já existente no prédio que ele está a construir. Neste caso, isso não implicaria, mas, por exemplo, se o jogador estivesse a construir apenas este andar, ele pontuaria 1 ponto por este aqui também. Vai pontuar também 1 ponto por cada vizinho dos andares que está a construir. Ou seja, se ele está a construir estes 2, vai pontuar 1 ponto por cada andar aqui existente. Neste caso, não existe nenhum. E depois vai recolher para si e pontuar os contratos públicos que atingiu. Usou uma carta verde e uma azul, o que significa que este contrato público é deste jogador e o jogador ganha 2 pontos imediatamente. Avança-se na régua os pontos, portanto, neste caso seriam 2 mais 1, 3 e 2, 5. 5 pontos para o jogador e esta carta é reposta imediatamente. O jogo continua assim sucessivamente até que o telhado do número de jogadores que estivermos a jogar seja construído. Ou seja, se tivermos a jogar de 4 jogadores, estamos a falar neste telhado. Este para 3 e este para 2. Este telhado, num jogo a 4, vai simbolizar o fim do jogo. Quando este telhado é construído, precisamos nos lembrar novamente quem foi o primeiro jogador desde o início do jogo. Por isso é que a Torre dos Clérigos é muito importante. Quando este telhado é construído, terminamos a ronda que estamos a jogar e fazemos uma jogada extra. Ou seja, se o jogador número 2 coloca este telhado, o jogador número 3 e 4 vão ter mais 2 jogadas e o jogador 1 terá apenas mais uma jogada, assim como o jogador 2 também. Vou então fazer algumas jogadas a título de exemplo. Nas primeiras jogadas, os jogadores, como não têm cartas na mão, vão ter sempre que tirar cartas de construção. Então vamos dizer, por exemplo, que o primeiro jogador quer tirar esta e esta. Elas são imediatamente repostas e a jogada passa para o jogador seguinte. O jogador seguinte repete a mesma sequência, portanto tirando cartas sempre na primeira jogada, e a partir da segunda jogada os jogadores já podem começar a construir. Não é obrigatório fazê-lo, podem acumular cartas para construir mais tarde, mas podem já começar. Então vamos supor que o primeiro jogador, na sua segunda jogada, já quer começar a construir. E o que ele vai fazer é jogar 2 cartas e joga um 2 verde e um azul. O que significa que ele tem 2 opções, um verde ou 2 azuis. Sendo assim, ele quer jogar 2 prédios azuis.
vai colocá-los, portanto, sempre com o resto do chão, porque obrigatoriamente tem que ser que não há ainda prédios construídos. O jogador vai então decidir onde colocá-los e pode colocar em qualquer lado neste momento. Vamos dizer que ele vai querer colocá-lo aqui e portanto ganha 2 pontos mais 2, 4 pontos. Este número de porta pode ser colocado em qualquer telhado, como sabem, e ele decide colocá-lo aqui. Os contratos públicos que ele concretizou foi apenas este. Mais do que um contrato público pode ser concretizado ao mesmo tempo, na mesma jogada, e contam todos, ok? Mas ele apenas concluiu este, que é jogar uma carta azul e uma carta verde. Assim sendo, mais 2 pontos. Significa então 2, 4, 6 pontos no total. O jogador pontua então 6 pontos e uma nova carta é reposta aqui. As cartas que ele utilizou são colocadas na pilha de descarte. E passamos para o segundo jogador. O segundo jogador decide então fazer 2 prédios lilazes e então joga estas 2 cartas. Sendo assim, ele decide construí-los aqui. Assim, o jogador ganha 3 pontos daqui, do número de porta, mais 1 por cada prédio que ele construiu, portanto 5 pontos, mais 1 por cada vizinho dos andares que ele construiu, ou seja, mais 2, 7 pontos, e nos objetivos ele não concluiu nenhum. Notem que este é construir um prédio lilás, no entanto ele construiu 2, portanto este objetivo não é concluído. Sendo assim, são 7 pontos para o segundo jogador. Estas cartas vão para a pilha de descarte e continuamos a jogar. O terceiro jogador decide então construir dois prédios azuis. E ele vai construí-los num prédio que já é existente. Não interessa quem construiu por baixo, portanto o jogador pode construir no prédio que quiser. E ele decide construí-lo mesmo aqui. Sendo assim, ele ganha 2 pontos, mais 2 daqui, portanto 4 pontos, mais o número do telhado que ele estiver a construir. Notem que os telhados são construídos quando o último andar é colocado. Portanto, ele coloca já um telhado aqui e ganha então 4 pontos. Concluiu o objetivo de colocar um telhado num prédio azul, portanto são mais 2 pontos, o que faz um total de 6 pontos. O quarto jogador decide então colocar apenas um andar lilás. E assim sendo, ele vai colocar este aqui. Colocando este aqui, ele ganha 3 pontos, portanto, 1 pelo que construiu, mais 1 por cada já existente no prédio. Portanto, 3 pontos, mais 1 por cada vizinho. Os vizinhos que contam é apenas este, porque é este que ele está a construir. Portanto, apenas os vizinhos deste andar vão pontuar para ele. Assim, 3 e 1, 4 pontos. Concluiu este objetivo, portanto, 7 pontos. E pronto, o jogo vai continuando assim, vamos construindo os telhados e assim que este telhado for construído, terminamos a ronda, fazemos uma jogada adicional para todos os jogadores. No final do jogo, vamos verificar os contratos privados que cada jogador tem e adicionamos estes pontos na régua de pontuação. Quando isto estiver feito, o jogo termina. O jogador que tiver mais pontos ganha o jogo e em caso de empate, ganha o jogo o jogador que tiver mais contratos públicos acumulados. Em caso de empate novamente, os jogadores partilham a vitória. E pronto, agora já conhecem o Porto e sabem que sempre que quiserem podem contactar-me para experimentarmos o jogo. Espero que tenham gostado do vídeo, fiquem atentos ao próximo e lembrem-se,